Olá, você já ouviu falar da graça preveniente? O nome é meio estranho, mas não precisa ficar assustado, pois não é uma outra graça e nem tampouco diz respeito a um outro evangelho. Trata-se da mesma bendita e única graça de Deus, só que em sua forma preliminar. É Deus agindo com misericórdia em favor de toda a humanidade que se encontra caída em pecado e morta espiritualmente. Para você poder entender melhor, observe o seguinte: se por um lado Paulo diz que todos os não convertidos estão mortos em delitos e pecados, conforme se lê em Efésios 2:1, e se daí concluirmos que mortos não podem crer e nem se arrepender, acharemos estranho ver Paulo conclamando todas as pessoas em todos os lugares ao arrependimento, por exemplo, Atos 17:30. O que resolve esse dilema é a graça de Deus que precede a decisão humana, possibilitando uma tomada de atitude positiva em relação à oferta da salvação. Deus não abandonou o homem após a queda. Ele providenciou roupas para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Deus até foi falar com Caim, aconselhando-o a dominar o seu desejo e os seus sentimentos em relação ao irmão, Gênesis 4:7. Deus não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo nesse mundo, conforme Paulo disse lá em Atenas, Atos 17:14. Ele falou por meio dos profetas e, por fim, concedeu a plena luz a toda a humanidade através do envio ao mundo do seu Filho unigênito. Deus também agiu em favor de toda a humanidade, restringindo os efeitos negativos do pecado, pelo menos no nível suficiente para conceder às pessoas a capacidade de responderem positivamente, com fé e arrependimento, à à oferta do Evangelho. Em Romanos 2:4, Paulo diz que a bondade de Deus é que conduz as pessoas ao arrependimento. Esta graça é universal, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, diz Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Mas ela não implica em universalismo ou na salvação de todos. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. É necessário crer para obter a vida eterna, para não perecer. Mesmo Jesus sendo a luz que vindo ao mundo ilumina toda a humanidade, João 1,9. Muitos, infelizmente, o rejeitam por amarem mais as trevas do que a luz, conforme Jesus declara em João 3,19. Ainda que o amor e a graça de Deus revelados na cruz de Cristo exerçam uma força de atração sobre todos os seres humanos, como o próprio Jesus afirma em João 12:32, quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Sabemos que tal atração não é exercida de modo irresistível. Por quê? Senão, todos acabariam sendo inevitavelmente salvos. E as Escrituras dizem que são muitos os que se perdem, o caminho continua sendo estreito. Apesar do Espírito Santo atuar para convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo, são tantos os que, infelizmente, resistem à ação do Espírito Santo. Por isso é que temos a exortação bíblica que diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Portanto, a graça preveniente é a graça divina, habilitando a todos a responderem a Deus com fé, se assim o desejarem. Graça e paz a todos vocês.